Nós precisamos da união dos nove estados da Amazônia. Realmente, quando se fala em embargos, temos que estar juntos sim. E falando hoje aqui, deveria aqui, Serginho, hoje teve 24 deputados estaduais aqui dentro dessa reunião, que é muito importante essa audiência pública, porém só tinha uma deputada. Eu acho que o nosso deputado deveria envolver mais junto com essa população da área rural, porque nós precisamos deles, nós precisamos dos políticos, que os jurídicos sozinhos não vão conseguir. Então estamos aí precisando, convocando os deputados estaduais, os senadores da República, os deputados federais, que venham junto numa audiência tão importante dessa. O senador Jaime também esteve aqui, a população presente, para os deputados estaduais não estar presentes conosco. Sexta-feira, 14 de março de 2025, nós estamos acompanhando uma reunião que está acontecendo aqui na escola Jaime Peixoto, em Extrema, onde estão reunidos os produtores de Rondônia, Amazonas, Acre. Eles estão discutindo a questão dos embargos nas propriedades rurais. Autoridades políticas que estão presentes, o senador Jaime Bagatoli e também a deputada estadual Thaísa. Fizemos compromisso com o ONG tal, mas a que preço? Ao preço do nosso povo passar fome, ao preço do povo de Rondônia, muitas das vezes tem que sair da sua propriedade. E infelizmente essa é a realidade. Ultimamente, com o atual governo, os produtores rurais vêm sofrendo bastante. Principalmente a questão das fiscalizações dos órgãos ambientais, IBAMA e ICMBio. Ano passado, houve uma operação de aproximadamente 70 dias, na quais houve a junção de ICMBio, IBAMA, Força Nacional, Polícia Federal, e o foco central na cidade de Boca do Acre são os desmatamentos. A gente sabe que Boca do Acre comporta aproximadamente 3 mil produtores rurais, detém aproximadamente 3 milhões e 800 mil cabeças de gado. É o maior rebanho do estado da Amazônia, está localizado entre Boca do Acre e sul de Lábrea. E 90% das áreas produtivas hoje em Boca do Acre estão com problemas ambientais, tipo embargos, quebra de embargos. Desses 90%, apenas 3% são áreas que não têm problemas ambientais. E, incrível que pareça, a cidade de Boca do Acre hoje é tão vítima quanto os pecuaristas também. Porque se os pecuaristas deixarem a cidade de Boca do Acre, simplesmente a cidade se transformará numa cidade fantasma. Porque o que move a economia do município, com exceção do serviço público, é o comércio da pecuária. Se todos os pecuaristas resolverem a deixar, primeiro que vai sair serão os frigoríficos. Hoje a cidade de Boca do Acre tem 2 frigoríficos com matança de 1.100 cabeças de gado dia. Todos os dias são abatidos 1.100 cabeças de gado. Se o Ministério Público Federal começar a fiscalizar intensamente com gado regularizado, que a gente chama gado de área de não embargo, não teremos mais rebanho suficiente para produzir alimento para a população. Hoje, Boca do Acre passa por uma situação tão crítica, os produtores rurais estão sofrendo embargos, quebra de embargos, não apreensão ainda, mas sendo notificados para a retirada do rebanho entre 5 a 30 dias. Então, todos os produtores de Boca do Acre são reféns dos órgãos ambientais. E, infelizmente, as políticas dos órgãos ambientais não olham para a sensibilidade que a população, os produtores sofrem naquela cidade. A área de Boca do Acre e sul de Lábrea, ela possui uma terra propícia à plantação de capim. Não vai outro tipo de produção. Então, em razão da localidade, o clima ser favorável, o capim é o que tornou a terra produtiva. O que aconteceu? Porque vocês lá têm uma região que foi assentado pelo INCRA. Sim, Boca do Acre, em 79, houve uma criação do projeto de assentamento Monte, com 1.080 lotes, cada lote aproximadamente 100 hectares. Contudo,
Esse assentamento que foi criado em 79 só foi começar a ser assentado a partir de 93, quase 20 anos, mais de 20 anos depois. Então, as pessoas foram assentadas e o governo federal, à época, não deu ferramentas suficientes. Apenas levou o colão, assentou através do que a gente chama grosseiramente de picada. Os assentados venderam para terceiros por conta de que não teve infraestrutura, criação de vicinais de acesso. Então, os que foram comprados, os produtores, que muitos daqui, inclusive muitos dos produtores, são daqui da cidade do estado de Rondônia, viram a terra propícia, barato e resolveram investir. Hoje, aproximadamente, são 1.080 lotes do INCRA e em torno de mais ou menos 2.000 propriedades em áreas adjacentes. Uma ou duas propriedades já teve o seu rebanho apreendido. Contudo, antes dele fazer a apreensão, tem um caminho para que chegue a esse ponto, né? Então, conseguiram reverter a situação, graças a Deus, porque tudo que o produtor tem está em cima da terra ou está investido na terra. A partir do momento que a pessoa perde o seu rebanho, ele já não tem nada, até porque a propriedade que ele trabalhou a vida toda não tem documento nenhum. Então isso é a maior fragilidade, é você não ter a regularização fundiária. Esse também é o problema que o estado do Amazonas vem sofrendo. Lá para vocês é considerado área de reserva, é isso? As áreas de reservas que foram criadas nos governos anteriores está já no limite. Infelizmente, ainda tem alguns desavisados que ainda continuam a desmatar. E isso chama a atenção dos órgãos ambientais, porque a partir do momento que a pessoa continua a desmatar, chama a atenção para as áreas que já existem embargos. Então, o órgão, simplesmente, ao passar, ele detecta que aquela área está com o animal. E como já está embargado, gera a quebra de embargo. Gerando a quebra de embargo, supostamente já vem a notificação para a retirada do rebanho. Se o produtor não fizer a retirada do rebanho de acordo com o prazo que o órgão estabelece, o rebanho, no caso, é apreendido. Caso que já está acontecendo aqui no estado de Rondônia. Lá vocês têm trabalhado para que vocês reflorestem as áreas, por exemplo, de nascentes? Bem, já começou-se a trabalhar através do Ministério Público, tem trabalhado intensamente movendo as ações civil públicas, que a gente chama de ACP. Nessas ACPs, alguns pecuaristas já estão fazendo acordo com o Ministério Público Federal para fazer as áreas de reflorestamento das APPs. Mas hoje, infelizmente, esse mecanismo que o MPF está se valendo se torna ainda muito caro, se torna inviável. Um pecuarista que trabalha a terra não tem 20, 30 mil para reflorestar por hectare. Então, apesar de já ser iniciado, mas o nosso governo não disponibiliza ferramentas suficientes para dar suporte financeiro, um suporte tanto financeiro como profissional adequado para trabalhar. Apesar de existir um grande fundo, que é o Fundo Amazônico, infelizmente esse dinheiro ele é captado pelo governo federal e repassado às ONGs. E, infelizmente, esse dinheiro não chega à ponta. O produtor apenas produz e, se não produzir, passa fome. Se o governo e as ONGs repassassem parte ou entrassem com a estrutura suficiente, seria muito melhor para que pudesse fazer o reflorestamento. Mas a gente precisa do apoio de todos os deputados para poder mostrar força e a população também ter aquele ar de esperança, né? Porque quando você só vê um senador e vê só uma deputada comparecendo, é difícil. Estava também o senador hoje aqui, o Bagato, né? Também falando sobre o que ele está fazendo lá em Brasília. Então a gente precisa realmente da união dos 8 deputados federais, dos 3 senadores da República, dos 24 deputados estaduais, para poder, junto, a gente ter uma esperança, porque não está fácil. A gente vê que cada vez os embargos estão acontecendo, as reservas, também temos a questão das reservas federais também, e a gente vê também até na nossa própria região, lá em Montenegro, Burareiro, que é uma questão lá que tem a reserva Uruê-Uauau, mas os 17 mil hectares lá do Burareiro foi assentado na década de 1980. Então a gente precisa realmente do apoio da política, né, dos deputados federais, senadores e dos deputados estaduais, para a população também poder se sentir
seguro, porque quando você só vê um senador e uma deputada, fica bem desacreditado, né? A gente precisa da união de todos. O que está sendo feito, por exemplo? Então, na questão aqui das reservas aqui no estado, das reservas estaduais aqui, a doutora Thaísa, a deputada Thaísa, falou que a CPI está bem adiantada, mas a gente vê que todas as CPIs que aconteceu no estado de Rondônia até hoje terminou em pizza. Tomara que essa CPI das reservas realmente a gente consiga obter frutos positivos. Então, assim, pela fala dela, eu estou um pouco assim animado, mas espero que realmente aconteça. E do federal, o que o senador trouxe que faz vocês ficarem mais animados, ou não trouxe nada? O senador Bagato é a mesma coisa que foi dito na outra vez, entendeu? Que eles estão lá juntamente com a comissão trabalhando para poder reverter. Existe a questão do marco temporal, mas a gente precisa realmente da união, porque a gente sabe que não temos a maioria lá no Senado para poder resolver o problema, mas precisa cutucar, precisa fazer barulho, porque se não estiver essa pessoa cutucando, realmente não vai dar certo. E a população também precisa ir junto, precisa apoiar. Primeiro, parabéns pela cobertura do Sintonia aqui, parabéns pelos produtores rurais de Rondônia e região pela mobilização. E a gente já tem uma certa história, há mais de 20 anos que a gente advoga nessa área, então a gente já conhece muito, já passou por muitas situações como essa aqui. E um dos motivos aqui hoje é alertar que, já sabendo que muito dificilmente vai ser a preservação ambiental, a pretensão dessa turma que vem aqui com essa narrativa de embargos e apreensão de gado, que se acenda a luz de alerta. Qual que é o motivo real dessas apreensões? Não seria a criação de mais uma terra indígena, mais uma unidade de conservação ambiental, uma extensão indígena? Porque a gente sabe que não é preservar a floresta, porque se fosse, eles iriam reconhecer que nós temos 80% de floresta amazônica preservada, iria respeitar essas pessoas, porque só assim eles iam efetivamente proteger a floresta amazônica. Só que a gente sabe que o papel do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente, da FUNAI, não é defender os indígenas, nem muito menos o meio ambiente, porque eles estão justamente vendendo a nossa soberania às custas do empobrecimento dessas pessoas e a perseguição. Então hoje é deixar um sinal de alerta. Unam-se, lutem junto com seus deputados, seus senadores, suas associações e principalmente pedir que o devido processo legal seja atendido. Se a Constituição Federal fala no seu artigo 5º que ninguém será privado dos seus direitos e dos seus bens sem um devido processo legal, onde está esse tal devido processo legal aqui quando o IBAMA chega e fala que vai apreender gado dessas áreas embargadas? Essas áreas embargadas, os produtores têm o direito do contraditório da ampla defesa, eles têm o direito do título, da licença de supressão vegetal, que é justamente a licença que o governo tem que dar para uma pessoa desmatar se ela preencher os requisitos. Só que isso na Amazônia não existe. Então o que a gente pede é justamente a individualização das condutas, que cada área dessa embargada seja individualizada, veja o direito daquela pessoa, se ele recorreu, se ele está dentro dos 20% autorizados pela lei, se houve o atendimento às obrigações do governo do estado e não de forma genérica vem aqui fazendo uma lacração falando vamos aprender. Isso é muito ruim, isso gera comoção social, isso gera desvalorização das áreas da região, isso gera medo nessa população, isso viola as economias das cidades que dependem desse agronegócio. Então o que a gente pede é assim, existem sim criminosos, mas são a minoria da minoria aqui. Então para esse sim o comando e controle. Do restante a gente pede que o governo federal, ao cumprir essas ordens arbitrárias, separe o joio do trigo, individualize as condutas, mas que também cumpra com seu papel de licenciamento, de regularização fundiária, dentro do que a Constituição estipula. Não só fazendo lacração ambiental, como a gente tem visto esses órgãos fazendo, para gerar número, para mostrar na COP e mostrar nos países mundo afora que não tem moral nenhuma. O modus operandi aqui parece demais com o da Apitereua, que todos acompanharam lá no Pará. Na verdade, o IBAMA é utilizado pela FUNAI e pelo Ministério do Meio Ambiente para enfraquecer essas pessoas, para depois vir criar uma terra indígena e uma unidade de conservação sobre as áreas delas. Então, muito cuidado, acendam a luz de alerta que o IBAMA não quer proteger floresta, não. Muito pelo contrário. Tudo isso que é feito aqui é para mostrar na COP. Falamos agora há pouco de Apitereua, que para mim foi o maior crime contra a humanidade que teve no Brasil, um dos piores. Passada a COP 28, em 2023, não mais se falou de Apitereua, porque a presidente do Povos Indígenas foi lá e deu o recibo de quitação e pegou os milhões de dólares. Não mais se falou de Apitereua, de desintrusão. Então tenham consciência que tudo que é feito aqui é para mostrar na COP. É para dar um recibo dos milhões de dólares que vem através do Fundo Amazônia. É um jogo político muito lucrativo.
O Fundo Amazônia, ele incentiva esses helicópteros e essas viaturas que vêm aqui. É a Noruega, a Irlanda, os Estados Unidos, através do Biden antigamente, a Alemanha, que banca, através do Fundo Amazônia, essas operações. Então ele tem que vir aqui fazer o recibo de quitação desses valores. E a COP30 é justamente o palco para mostrar tudo isso, mas não mostra que nós estamos aqui sendo perseguidos, que nós temos 80% de floresta preservada, que nós somos importantes na geração de emprego e renda. Isso a COP não mostra. O caminho para resolver é político? Com certeza. Hoje, o jurídico, a justiça do Brasil, infelizmente, nós vivemos numa insegurança jurídica muito grande e, como advogado, é complicado a gente falar que a lei prevê. Por que é complicado? Porque tudo que é feito aqui não é feito com lei, não passa no Congresso. Esses fiscais vêm aqui atuar baseado em decretos, instruções normativas e portarias que são feitos por eles mesmos. Então nós temos sendo atacados por organizações que são como o IBAMA e o ICMBio, que eles mesmos fazem as leis que eles mesmos cumprem. Então, como eu vou trabalhar isso para o juiz? No meio do processo, ele pode mudar o decreto. Então, é o engajamento, é essa demonstração de força aqui, junto com os senadores, como o senador Jaime, deputada Thaís, deputado Lucas Torres, deputado Thiago Flores, que a gente sempre tem conversado aqui, e tantos outros que queiram aderir a essa causa. É um problema eminentemente político. E o que o Senado pode fazer? Primeiramente, eu quero cumprimentar toda a população inteira aí do Vale do Ariquemes, Vale do Jamaria, que através da sintonia de Rondônia, a pessoa do Sérgio. Quero mandar um grande abraço a toda a população, a todos os produtores rurais. Quero dizer para vocês o seguinte, o Senado, a Câmara Federal, tem uma grande responsabilidade. Nós temos o nosso poder e nós temos que, mesmo nós vendo todas as dificuldades que nós temos dentro dessa questão ambiental, que empurraram dentro da sociedade para a região norte, isso foi empurrado de goela abaixo. E nós já temos o melhor Código Florestal do mundo, o Código Florestal que mais penaliza o produtor rural com 80% de preservação. Agora, nós precisamos da segurança jurídica no campo e nós precisamos resolver o problema não só das 11 reservas que tem lá, foram decretadas naquela saída do governo Confúcio, como essa situação da reserva Jaci-Paraná e Rio Pardo. E outra coisa, eu só esqueci de falar ali, Sérgio, foi muito bom agora você ter gravando isso aqui, para não se esquecer, eu fiz uma proposta para o Ministério Público para que a gente troque, a União tem reserva. Quando eu falei para vocês que nós temos 10 milhões de hectares, entendeu? E dos 24 milhões e meio, nós temos só 10 milhões de hectares abertos, eu tinha que ter mencionado aí só terras da União. Nós temos praticamente quase 5 milhões, só de terras da União. 5 milhões são áreas indígenas já homologadas e sacramentadas no estado de Rondônia, pouco mais de 5 milhões de hectares. E dentro desses 5 milhões, uns 2 milhões e pouco já são parques e sobra 2 milhões e pouco que nós podemos dar de compensação para documentar essas áreas hoje que se diz que estão dentro dessas áreas de reserva, que é o caso de Jaci-Paraná, Rio Pardo, e mais as 11 reservas que foram decretadas lá no final de meados de 2018. O senhor, como Senado, governo, dá para ter uma união, deputados federais, para poder rever essa situação desse povo mais da ponta da Bunã? Então, o grande objetivo era ter feito, nós tivemos uma audiência ano passado, no finalzinho de 2024, sobre a situação dos distritos, principalmente os que estão aqui já mais encostado da divisa do Acre, para que a gente pudesse, pelo menos, emancipar, fazer pelo menos, a princípio, um município aqui, 1 a 2, mas pelo menos um, porque a gente vê a grande dificuldade que toda essa população tem que se deslocar, saindo daqui e ir a Porto Velho. Você vê, de Extrema a Porto Velho, são 300 km, 300 quilômetros. É praticamente você saindo de Porto Velho e agir Paraná, quase isso aí, com a Ouro Preto. Então você veja bem que há uma grande dificuldade e a gente vê, eles têm dificuldade em tudo, não é só o problema das reservas, o problema de regularização fundiária, o problema que eles têm das estradas vicinais aí para chegar nas suas propriedades. Então nós precisamos resolver sim essa situação, mas temos tentando lá para que pelo menos consiga emancipar um dos municípios. Agora também, nós temos que pensar o seguinte, Sérgio, emancipar o município, mas nós temos que resolver
essa situação grave de regularização fundiária, dos embargos e principalmente dessa questão das reservas. O cidadão, ele quer o político presente, sabe que está atuando lá em cima, mas ele quer que venha para ouvir, para olhar, né, esse tete a tete. Então, parabéns ao senhor por ter se disponibilizado com esse tempo e ter vindo aqui para poder falar com essa população de perto, de uma forma presencial. Olha, Sérgio, eu quero dizer a toda a população do estado de Rondônia, igual você viu, eu fiz um discurso aí, eu tenho no coração o estado de Rondônia. Eu sei do sacrifício que nosso pequeno produtor rural tem. Eu conheço esse estado de Rondônia e nós precisamos, nós temos obrigação, mas nós temos que ter mais união lá em Brasília. Igual que eu falei ali no final do meu discurso, nós precisamos da união dos nove estados da Amazônia, da bancada dos 9 deputados e dos 9 senadores, dos 9 estados dos deputados e mais os 9 senadores. Nós conseguimos ter 27 senadores só nos 9 estados da região norte. Isso é 1/3 do Senado, isso ajuda muito, tem muita força e inclusive independente de ser nesse quesito de centro, de direita e de esquerda. O cara foi eleito pelo seu estado e ele tem que defender o seu povo da sua região.